na Google. Daqui a pouco eu recebo. Bom, então agora vamos falar sobre o que é software. E o que a gente quer nessa aula é só criar uma compreensão comum sobre o que é software e ter a definição formal, porque para definir engenharia de software eu tenho que saber o que é software formalmente. Tá? Vão ter 3 partes, né? Observações gerais, comentários sobre a ideia de software. Né? Depois eu vou pegar uma definição formal, uma veio do Pressman, que é esse autor aí. Eu gosto muito de mostrar para vocês, né, quem são as pessoas que estão fazendo a engenharia de software. Né? Alguns de vocês vão para a área acadêmica e tem que saber quem são essas pessoas, outros de vocês podem querer ler livros, né, podem querer fazer referências, ou tem a oportunidade de uma palestra. Então, o Pressman, que aí ele está roubando nessa foto, né, ele botou uma foto mais mocinho, acho que ele já está bem mais velho. E aí você, tem uma palestra, quem é esse cara que vai dar a palestra? Então eu mostro muito foto das pessoas que fizeram as coisas. E eu gosto muito da história também, do que a gente estuda, né? Então, às vezes a pessoa já morreu, mas eu mostro a foto também para você reconhecer. Né? E no finalzinho sempre da aula, né, a gente vai tentar ter uma revisão, se bem que eu não sou tão perfeito para ter conseguido fazer isso para todas as aulas. Tá? E eu espero que a gente demore uns 25 minutos nisso, né? Tem umas 30, até no máximo tem umas 25 transparências, contando dessas de introdução, e basicamente, né, essa aula é uma aula expositiva. Tá? Vamos lá. Então nós temos 25 slides aí para passar. Né? Então, quais são as nossas observações gerais? Né? A gente quer saber o que é software. Né? E vocês têm que parar um pouco agora e pensar o que vocês acham que é software. Quem quiser, quem tiver uma cabeça, assim, uma ideia, pode escrever no chat, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Né? Mas eu quero que vocês parem e pensem. Né? E na sala de aula eu realmente pergunto para pessoas escolhidas aleatoriamente na sala de aula. Uma tradução. Vocês chamam de hash, né? O Daniel Hashimoto, já vi alguém dar bom dia, hash. Né? É algo parecido com o programa? Todo programa de computador é software. Né? Mas é um pouquinho mais que isso. Tá? O que vocês incluiriam como software, sabendo? Programa de computador, né? Bom, é algo feito para manipular o hardware. O Felipe falou um programa para situação. Não, qualquer programa. Qualquer programa, Felipe, é software. Né? E aí o Matheus tem alguma razão quando ele fala algo feito para manipular o hardware. O software é o que que deixa a gente usar o hardware do computador. Na verdade, eu podia aqui ter escrito, antes de definir software, talvez ajudasse a gente a saber o que é um computador. Eu vou até escrever aqui o que é um computador. Um computador é uma máquina programável de uso geral. Né? E o que ela faz? Ela faz as tarefas específicas. É o programa, né? E que é a parte do software. Uma receita de bolo para o hardware, um conjunto de instruções para o hardware. Ok, então o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: vocês estão tentando definir mais especificamente como um programa podia ser software. Mas é mais que isso, tem outras coisas que são software e não são programas de computador. Deixa eu anotar aqui, computador. Que outra coisa que não é um programa de computador, né, e obviamente não é hardware, né, que vocês acham que poderia ser software? Pensa no que vocês fazem para
Quando vocês fazem um programa de computador, o que tem relação com isso? Tem a ver com a solução de problemas no dia a dia? Não, tem a ver com a solução de problemas de computador, de programas de computador. Na verdade, toda a engenharia de software ela vai em direção a fornecer um programa de computador. Né? Mas ela tem mais coisas, e tornar esse programa usável. Né? Então, ela tem mais coisas. Por exemplo, hoje o que a gente chama da área de pesquisa de linguagem de programação, no passado era engenharia de software. Daí que ela se definiu. Como começou a ser uma área muito importante, ela se separou e virou pesquisa em linguagem de programação. Mais amplo que isso. O algoritmo também é uma coisa que ficou separada, né? Estudo de algoritmos, mas talvez no início eles tenham falado, isso aqui é importante para a engenharia de software. Estudo de algoritmos, complexidade, velocidade, né? Hoje é uma área também totalmente separada. Né? Na verdade, a separação se ocorre no início lá da computação, né? As pessoas eram mais genéricas, né? E vão se tornando mais especializadas. Mas vocês ainda estão muito focados no programa. Né? Solução de um problema. Envolve isso, mas não é isso. Envolve. Tem um livro muito bom. O problema é que você não pode ler esse livro lendo o livro. Você tem que olhar e entender o livro. Né? O livro chama A Arte de Resolver Problemas. Eu acho que é isso. Eu vou olhar de novo. Vou olhar rapidinho aqui na internet. Exatamente. A Arte de Resolver Problemas, do Jorge Polya. Esse livro ele usa a arte de resolver problemas, né, em geometria. Mas, na verdade, ele fala da arte genérica de resolver problemas. Isso aí eu recomendo, principalmente se algum de vocês gosta de geometria ou gostava de geometria, né, porque a abordagem dele é de geometria. Eu sempre quis... Opa! Quando vai acontecer isso? Eu sempre quis escrever um livro, A Arte de Resolver Problemas em Computação. Bom, vamos em frente, vamos em frente. Antes de falar o que é software, tem a famosa piada, né, que vocês devem conhecer, né, mas que diz aí, hardware a gente chuta, né, e software a gente xinga. Mas por que eu acho essa piada importante? Porque ela diz uma coisa muito importante para a gente sobre o software. Né? É que o software não é o programa de computador, assim, impresso, ou na sua tela, quando você está vendo. O software é uma ideia abstrata. Ok? Tudo que está envolvido no software, a gente vai ver daqui a pouco, né? São ideias abstratas, onde o mais importante não é a realização física, certo? Quando você pega um hardware, olha só, se você não, né, o celular é um hardware, né, então ele tem uma realização física. O software que está rodando aqui, o mais importante dele é a ideia, né? Não é como aquele estado atual que ele está rodando. Então a gente não pode tocar o software, porque ele é conceitual. Tá? Essa é a primeira coisa a entender. Então essa piada ele é muito correta, porque ela mostra para a gente pode chutar o hardware, mas o software é um conceito. Você pode chutar um livro que é o manual da linguagem Python, mas você não vai estar chutando a linguagem Python. Você não vai estar tocando na linguagem Python. E a linguagem Python ela é um software. Né? Então, vocês podem imaginar o seguinte, o software está para o computador, né, né, como a música está para o instrumento.
Na verdade, o instrumento musical ele não é uma máquina de uso geral, né? E nem é programável, mas ele é tocável, né? E quando você toca uma música, né, aquilo é a execução da música, como a gente executa um software no computador. Mas ele não é a música, né? A música pode estar representada numa partitura, pode estar gravada num cassete, num CD, pode estar no MP3 na internet, na nuvem, né? Pode estar sendo tocada agora por um músico, né? Por por um instrumento, em um instrumento, ou cantada. Você pode estar ouvindo ela na sua cabeça, você pode estar, né, humming, né? Então, o software também tem todas essas formas de se apresentar, né? Que vocês conhecem, né? Por exemplo, um programa de computador ele pode estar escrito é, no seu disco rígido lá, né, gravado em bytes, né, que representam códigos de máquina, ou pode estar gravados em bytes que representam caracteres UTF-8, né, ou pode estar... você pode se lembrar do programa todo, se for um programa básico, né, você vai se lembrar do programa todo, uma funçãozinha lá em Python que você sabe escrever, vai estar impresso num livro, vai estar impresso numa impressão que você fez para documentar, vai estar lá no GitHub, né, salvo num formato super estranho, né, que bota que você incluiu e que você tirou em cada etapa da evolução do software, e continua sendo um software. Tá? Então, o software é intangível e é um bem imaterial, né, com uma manifestação lógica e que não é física. Então, essa é uma grande dificuldade de lidar com o software, né? Como é que a gente vai, por exemplo, dar valor, né? Quanto é que custa uma função? Quanto é que custa um celular? Eu vou lá, né, vejo quanto custa cada peça, eu somo quanto custa o ato de montar as peças, eu aí vou ter que ter uma fábrica para fazer isso, eu vejo quanto custa a fábrica, então eu consigo bolar um preço, um custo. Não vamos falar de preço, não, vamos falar de custo de software. Né? No software é mais complicado. Como é que eu acho isso? Né? E outra característica, né, é que o software, ele, como algumas peças também, né, ele só pode ser usado em unidades discretas. Significa que o software é igual farinha, né, que você mede um quilo, né, açúcar, outras commodities. Né? Então você precisa ter uma função, ou uma linha de código, né, ou um programa de computador, né, para poder usar aquilo de alguma maneira. Então, essa intangibilidade do software é uma característica importante para a gente. Sobre o que a gente está discutindo. Né? A gente não está discutindo, aliás, algumas vezes vai discutir, provavelmente não a gente, mas a engenharia de software até discute os objetos, como organizar os objetos e coisas assim. Né? Mas quando a gente fala de software, a gente está falando muito mais desse conceito intangível que você está gerenciando de alguma maneira. O primeiro software, né, foi criado pela Condessa de Lovelace, a Ada Lovelace, era chamada assim, o nome dela, ela casou com Lord Byron, né, então ficou Ada Augusta Byron. Era uma polimata, na verdade, eu botei matemática, vamos trocar aqui para polimata, né? Mas ela era mais na matemática. Né? E ela se aliou, assim, por causa dos estudos, com o Charles Babbage, que criou o computador mecânico. Né? A ideia do computador mecânico, o analítico é um engenho analítico. Né? E para mostrar que esse computador teria uma utilidade, eles queriam ver um software que nunca foi executado, o computador nunca foi feito. Então, olha só, a gente teve um software real antes do primeiro computador. Né? Esse software está desenhado aqui, né? Está mostrado aqui. É um programa de computador para a máquina analítica de Babbage que calcula números de Bernoulli. Ela estava mostrando aí que teria uma maneira de programar uma máquina que não existia, né? E aí tem for, tem if, tem várias coisas que a gente está acostumado a ver no software, né?
existia uma maneira de fazer isso e está descrito aí. Eu não sei se essa é a descrição original impressa, mas pelo menos é uma descrição da década de 60 que reimprimiram com o código. Essa linguagem que a Ada usa, acho que ela foi inclusive implementada na Itália mais tarde como um estudo assim do que se era uma linguagem possível e coisas assim. Uma questão interessante para a gente, né, é que tem uma complexidade no software, né? E eu gosto muito dessa frase do Arthur C. Clarke, que é um escritor de ficção científica, para quem não conhece, que falou: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Né? E eu gosto, né, de ver o software como algo meio arcano para algumas pessoas. Né? Então eu escrevo assim: o que é software? Software são encantações feitas por um sábio treinado em uma guilda com conhecimentos esotéricos, somos nós, né? Em linguagens arcanas, seguindo receitas escritas em livros herméticos que fazem um construto, que é o computador, controlado por partículas invisíveis, que são os elétrons, transformar o mundo. É isso, software. Veja só, para quem não. Imagina alguém que não entende nada de como funcionam as coisas, né? E esse é o caso que meu avô falava: para mim, isso aí é mágica. Né? Mas ele falava isso na televisão. Né? Ele falava: eu consegui entender, ele era engenheiro, conseguiu entender até. Eu consegui entender até o rádio, mas televisão é mágica. Né? E é isso, a gente se tornou, de certa maneira, uma espécie de manipulador de feitiços. Né? E a gente especializou isso de tal forma que tornou muito complicado para um cidadão qualquer do mundo, né, genérico, entender o que a gente está fazendo. Claro que ao longo do tempo isso foi ficando mais fácil. Hoje a gente tem profissões, várias profissões ligadas a tecnologias da informação, né? Mas lá no comecinho tinha que saber encaixar as linguagens de máquina, né? E a gente foi evoluindo e até tem algumas coisas que a gente programa hoje em dia em bloquinhos ou quase em inglês, né? As linguagens de programação são muito próximas do inglês, mas mesmo assim a gente trabalha assim com essas encantações que fazem os computadores funcionar. Né? Nós invocamos os nossos próprios golems. Né? Então, aí muitos de vocês falam: claro, a primeira coisa que a gente vê é o software, é o programa de computador, né? Que faz um processamento de dados. Né? Na verdade, se você pensar bem, né, as pessoas falam: computador manipula números. Computador não manipula números, computador manipula símbolos. Na verdade, símbolos de sim ou não. A gente que faz o computador orientado para fazer conta, porque a gente precisa muito dele para fazer conta. Né? Mas o que ele sabe fazer, na verdade, lá embaixo, o que ele tem é aquela porta-loja que vocês estudaram lá. Né? O computador é feito, né, basicamente de portas lógicas, né? e memórias. Né? Então, isso aí a gente vai dizer: olha, você usa essas portas aqui, usa aquela. Nosso programa faz isso. Então a gente lida com sinais 0 e 1. Só que a gente cria milhares de camadas, né, em cima disso. Né? Você pega milhões de transistores que formam as portas lógicas, que formam caminhos que são controlados por outras portas lógicas, que são colocados 0 e 1 porque tem um programa de microcontrolador que é controlado por um programa um pouquinho maior. Então a gente tem uma complexidade, uma recombinação, e no final a gente escreve um comando em Python ou fala para a Alexa, né? Alexa, liga a luz, e a Alexa liga a luz. Né? Só que falar Alexa, liga a luz é programar, de certa maneira. Né? Só que é programar falando. A gente podia falar: Alexa, liga a luz, toca o alarme daqui a 2 horas. Isso é uma programação. Quando você fala, né, quando eu falo, ok, Google, aqui, né, e falo, me chama daqui a 2 horas, eu estou programando o celular. Tá? Só que estou programando em inglês. E isso aí é uma das pequenas coisas que nós podemos fazer hoje, não podíamos fazer 10 anos atrás. Então, cada vez fica mais fácil programar numa linguagem mais parecida do inglês.
né? Ou do português, né? Ainda tem que, geralmente, os caras devem fazer é traduzir do português para o inglês e fazer o negócio funcionar em inglês, né? Então, o software tem essas duas características, né, de conteúdo e forma. Então, a gente tem lá software aparece em código, em dados, na documentação. Então, documentação, manual do usuário, como usar, help, tudo isso é software também, né? Ele se divide também, né, em software em uso, né, quando ele está rodando e quando ele está guardado lá numa fita que ninguém usa mais, né? Ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa falando: eu gostaria, você escreveu esse artigo aqui, eu gostaria de usar esse software. Aí a gente botei a mão na cabeça assim: caramba, o grupo que fez esse software fechou há 5 anos. Né? Era um laboratório da FRJ. Né? O que aconteceu com esse software? Não sei. Aí eu descobri, ele está guardado num computador, fechado num CPD. Será que as pessoas jogaram fora esse computador? Né? Por que não botaram no GitHub? Porque na época aquele grupo não conhecia que existia o GitHub. Né? Por que não guardaram num CD? Não, eu tinha um software que eu tinha guardado num disquete. Né? Depois eu perdi, nos computadores não tem mais disquete. Então, o software tem lá uma versão estática e tem a versão em uso que está rodando, você está usando, como esse PowerPoint que eu estou usando assim. E hoje a gente passou para conceitos mais abstratos ainda, né, de software as a service, por exemplo, né, e o direito ao uso do software. Então, o software sai lá do pensamento abstrato, dos desenhos que a gente faz, do texto escrito à mão, dos arquivos no computador, do bit de memória, das impressões que a gente faz, da documentação impressa, dos testes. Os testes também é software. E a engenharia de software tem que gerenciar tudo isso. Tá? Então, tendo essa visão abstrata, que deixa muita coisa ser software, né, a gente vai olhar para uma definição formal. Essa aqui é uma do Pressman, né, que ele é o principal autor da engenharia de software, tá, em geral. Assim, o livro, ele escreveu o livro mais usado sobre, e talvez o melhor livro, apesar de ele tá ficando um pouco atrasado, assim, né? Mas eu acho que é o melhor livro que explica mais para, como se fosse um handbook, né? Um manual do que é engenharia de software. De um livro, agora são 2 autores, né? Ele mais um. Então, são as instruções, são os programas do computador, são os dados que que os programas usam, e também toda a documentação que descreve a operação, especificação e uso dos programas. Então, aqui, quando você tem lá um programa rodando, aqui eu tenho um programa que é um Moodle, né? Está rodando aqui, né? Aí ele tem aqui uma página do manual do servidor que ele usa e tem aqui qual é o código que gera isso aqui, né? Tudo isso é software. E a I3E, que a gente vai usar muito, quando a gente precisar de formalismo, a gente vai muito na I3E, né? Diz que software são programas de computador, procedimentos e, possivelmente, documentação e dados pertinentes à operação do sistema operacional, computacional. Né? Então, o que é importante a gente sair daqui, né? Acordado entre nós, ok? Software intangível, possui várias formas de ser registrado e ser descrito, né? E, basicamente, programa, dados e documentação, e mais, falta aqui, né? Especificações e tudo que é usado para fazer software. Nesse contexto aqui, tá? Toda a informação, tudo isso tem relação com o software. E a gente entender que ele tem uma face estática dele guardadinho lá, que a gente pode analisar e fazer várias leis, fazer várias coisas, e uma face dinâmica com ele rodando, que a gente pode testar, que a gente pode usar, e várias coisas desse tipo. Tá? Então, é isso que a gente tinha para falar, para iniciar o nosso papo sobre software. Ok? A bibliografia está aqui, né? Esse livro realmente é uma referência básica de entrada
o software. Na verdade, eu já tenho a nona edição de 2017 e deve estar saindo outra daqui a pouco. Ele vai revisando o livro e mudando alguma coisa periodicamente. Se tiver uma nova já, eu já aviso na próxima aula. E o padrão de glossário da I3E, que é uma coisa que a gente vai olhar a volta e meia e falar, olha, tem um padrão ali. A característica dos padrões é uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? O conhecimento de qualquer área, né? O estado da arte é estabelecido em artigos e na prática, né? Os livros, eles consolidam em prazo médio, curto a médio, essa prática, esse conhecimento novo, né? E os padrões consolidam a médio e a longo prazo esse conhecimento, né? Porque para padronizar significa que muita gente tem que concordar com o assunto. Tá? E aí nas transparências sempre tem esse finalzinho aí que eu mostro eu deixo na gravação, né? E nós chegamos ao fim dessa sequência de transparências. Opa, eu tinha que parar a gravação.